Esse mini sistema analisa uma alteração de código, aponta riscos, sugere testes e cria um checklist antes do merge. Mas o ponto principal não é o app, é o workflow. Contexto, plano, implementação, revisão e validação com IA como parte do processo de desenvolvimento, não como um autocomplete. E o ponto não é confiar na IA, é saber usar um IA para melhorar o que a outra IA faz, além de continuar sendo você quem decide o que entra no projeto. O jeito mais comum de usar IA para programar ainda é esse aqui. Você pede um componente, recebe um bloco de código, copia e cola no projeto e depois tenta adaptar. Geralmente é algo nesse nível. Crie um componente para um sistema chamado AI PR Reviewer. E o problema não é que o código venha necessariamente errado. Às vezes ele compila, às vezes ele parece até bom. O problema é que ele vem solto. Não sabe quais componentes já existem no seu projeto, não sabe o padrão de export, não sabe como você organiza a pasta, não sabe se já existe uma função parecida. Então o problema do fluxo antigo não é só um código ruim, é um código sem contexto. E a mudança não é só pedir plano em vez de código. A mudança é entender que cada IA tem um trabalho diferente. E eu vou te mostrar isso na prática agora. O workflow que eu uso hoje tem 3 pontos. Começa aqui no ChatGPT, é onde eu organizo o raciocínio, monto o plano técnico, peço para ele gerar um prompt que eu vou usar depois. Aí entra o Codex, que é o agente de IA dentro do VS Code ou da sua ideia favorita. Diferente do autocomplete, ele lê os arquivos do projeto e aplica o prompt como código real. E o VS Code é onde eu fecho o ciclo, rodar a validação e decidir o que entra no projeto. A diferença para quem usa IA copiando e colando é simples. Cada ferramenta com seu papel e eu no meio decidindo. Agora eu vou usar o ChatGPT de um jeito diferente. Eu não vou pedir para ele escrever o código inteiro. Eu vou pedir para ele fazer duas coisas: organizar o plano técnico do projeto e gerar o prompt que eu vou usar depois no Codex. Isso é importante porque, se eu peço código direto, eu pulo a etapa mais importante: decidir o que vai ser construído e como. Eu vou mostrar esse prompt por partes, mas ele vai ser executado uma única vez. Primeiro, eu defino o objetivo do sistema. Isso evita que a IA tente adivinhar o que eu quero construir. Quero criar um sistema chamado AI PR Reviewer. Agora eu travo a stack. Se eu deixar aberto, a IA pode sugerir framework ou banco de dados que não faz sentido aqui. Stack. Dois pontos. React. Mais TypeScript. Convite no front-end. CSS simples. Sem Tailwind. E sem back-end por enquanto. Agora eu descrevo o comportamento principal em linguagem simples. O usuário, git, diff ou trecho, o sistema exibe uma revisão estruturada com já ia saindo errado aqui. Test suggestions. Merge checklist.
Agora vem a parte mais importante. Eu quero duas coisas. Primeiro, um plano técnico para eu validar o escopo, depois um prompt pronto que eu possa colar no Codex. Analise o escopo e me proponha. Arquitetura de pastas. Principais arquivos. Fluxo de aplicação. Riscos técnicos. E plano de implementação em etapas. 2. Em seguida, gere um prompt. Que eu possa colar diretamente em um agente de AI dentro do VS Code para implementar a primeira etapa deste plano. Tudo bem descritivo, tá? O prompt gerado deve conter requisitos claros, o que implementar, regras de escopo, o que fazer e o que não fazer, restrições técnicas e o formato esperado do resultado. Implementação mocada. Essa primeira etapa. Sem API real ainda. Olha o que eu estou pedindo. Primeiro plano, para eu entender o escopo antes de implementar. Depois, o prompt que eu vou usar no Codex. Em vez de escrever esse prompt na mão, eu peço para o ChatGPT estruturar baseado no contexto que ele acabou de organizar. Cada IA fazendo o que faz melhor. Agora eu executo. Agora eu tenho duas coisas: o plano, que me serve para entender e validar o escopo antes de qualquer linha de código, e o prompt, que eu vou usar daqui a pouco no Codex. Mas eu não copio nada automaticamente. Eu leio, eu ajusto, vejo se faz sentido com o que eu quero. Eu traria a primeira etapa como EPR Reviewer, versão mocada sem back-end e sem chamada real para IA, que foi o que eu pedi. Cria uma aplicação React mais TypeScript, ok. Anotou as observações, fez a estrutura de pastas, os arquivos principais, o fluxo que ele vai seguir, o diff input que vai receber, os review actions, a ação de cada botão, o componente, a seção, o estado vazio, os tipos centrais. Já passou um exemplo de como vai funcionar aqui o TypeScript.
Aqui ele lista toda a implementação, ó, CSS, o global, o que, que vai ter, o fluxo da aplicação, o usuário abre a aplicação, a tela mostra texto área mais estado vazio, o usuário cola um git diff ou código alterado, o botão Review Changes fica habilitado, o usuário clica no botão, a aplicação valida o input, o serviço mocado é chamado, loading aparece, review mocado retorna, resultado estruturado aparece na tela. Fluxo com erro de validação. O usuário tenta revisar sem conteúdo, a aplicação bloqueia a ação. Mensagem de erro aparece, nenhum review é gerado. Fluxo de limpar. O usuário clica em Clear, text área é limpo, resultado é removido, erro é removido, tela volta ao estado inicial. E aqui tem um plano de implementação. E o prompt técnico que eu pedi. Tá aqui, ó, você é um agente IA de implementação dentro do VS Code. Ele gerou todo o prompt, fez a explicação e gerou tudo de acordo com o que eu pedi. Pronto, plano validado, prompt revisado, agora vai para o Codex. Antes de mandar o prompt para o Codex, eu preciso criar um projeto real. Sem isso, o Codex vai cair no mesmo problema do ChatGPT, gerar um código solto. npm create vit @latest AI reviewer template react ts. Eu já tinha colocado uma pasta ali dentro, mas depois eu posso mudar ela para front-end, porque vai ter que criar o back-end futuramente. Pronto, o projeto foi criado. Vamos entrar na pasta agora. E instalar. Agora a base está pronta. O Codex tem contexto, arquivos reais, estrutura reais, padrões do Vite e do React. E é em cima disso que ele vai trabalhar. Se essa forma de pensar IA já mudou alguma coisa para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me mostra que vale a pena eu continuar trazendo um workflow real e sem hype. Agora com o projeto criado. Esse prompt aqui não foi eu que escrevi do zero. O ChatGPT estruturou ele a partir do plano técnico que a gente fez na cena anterior. Eu revisei, ajustei o que precisava, agora vai direto para o Codex. Olha o que aconteceu. Eu não pedi, faz um app de PR review na mão. Eu peguei um prompt bem estruturado, que veio de uma conversa em linguagem natural, e mandei para a ferramenta que entende código. Cada IA faz o trabalho que faz melhor. Olha a estrutura. O tipo define exatamente o que a função vai retornar. Ela sempre devolve os 4 campos. Tá aqui, ó, sumário, risks, test suggestions e mesh checklist, que foi o que eu pedi. Se amanhã eu plugar uma API real de IA aqui, a interface não muda nada. Só essa função muda. Isso é o que separa demo de produto. Pensar na estrutura antes de pensar no modelo. Agora vem uma das partes mais importantes. Eu não aceito o código de IA só porque parece bonito. Aqui eu olho se ele criou só o que eu pedi. Text área, botão e área de resultado. Tá tudo aqui. A diff, empty state, os actions, o resultado e o review do serviço. Se esse código tivesse em uma PR real, eu não aprovaria pelo entusiasmo. Eu aprovaria porque eu entendi o que foi criado, por que foi criado e como validar. Vamos validar. Vamos gerar e agora rodar. Ok, validou. E tá aqui o cara. Agora vamos testar.
Vamos colar aqui, ó. Tem os 4 campos. Summary, Risks, Test Suggestions e Mesh Checklist. Ele tem que trazer strings nos 4. Vamos fazer o review. Ok, funcionou perfeito. Ó. Trouxe os 4 campos perfeitamente. E se a gente quiser limpar, pronto, funcionando. A parte mais chata do workflow é a mais importante, validar. Eu rodo os comandos que fazem sentido para o projeto e testo o comportamento na interface. Se o build quebra, se a tela não responde ou se o resultado não faz sentido, o problema ainda é meu. A IA pode ter escrito o código, mas se esse código entra no projeto, a responsabilidade é toda minha. Projeto validado, tudo funcionando. Antes de continuar, eu faço um commit. Isso me dá um ponto limpo para voltar se a próxima alteração der errado. Eu vou salvar aqui a referência. Interface inicial do AI PR Reviewer. Agora a parte que ninguém gosta de mostrar. O Codex vai errar. Não pode, ele vai errar. E eu quero te mostrar como, para você reconhecer quando estiver acontecendo com você. Otimize completamente essa funcionalidade do AI PR Reviewer. Olha aqui, eu pedi otimize e ele criou um hook novo que eu não tinha pedido. Aqui ele mudou o estilo do botão, mudou toda a minha interface, criou uma abstração de função e ele alterou sem justificar o porquê. Cada uma dessas decisões parece inteligente isolada. Junta tudo numa diff só, vira complexidade desnecessária para um projeto que mal nasceu. Ele alterou todo o meu layout, toda a minha estrutura. Ficou mais bonito? Claro que ficou, mas não foi isso que eu pedi para ele. Então, não entra. Nem todo o código que a IA gera precisa entrar no projeto. Saber dizer não é parte do trabalho também. Agora vamos voltar para o commit que a gente tinha dado e salvo lá em cima. Pronto, agora a gente tem todo o projeto novamente aqui no formato original que ele estava. Então, como é que eu evito isso? A diferença está no prompt. Em vez de mandar a instrução aberta, eu peço o plano antes da implementação. Aqui eu mando direto no Codex, não para o ChatGPT, porque agora não é mais sobre planejar, é sobre alterar arquivos que já existem no projeto. O Codex lê o projeto, entende o que tem lá e trabalha em cima disso. Se eu mandasse esse prompt para o ChatGPT, ele ia responder no vácuo, sem ver nenhum arquivo. Então, vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. Antes de alterar qualquer arquivo, faça um plano curto. Inclua quais arquivos você pretende modificar, por que cada arquivo precisa mudar, quais alternativas você descartou e quais riscos existem nessa alteração. Depois, implemente a menor mudança possível.
E agora eu vou ditar umas regras. Não crie novos componentes sem necessidade. Não altere estilo visual fora do escopo. Não mude tipos compartilhados sem justificar. Mantenha a funcionalidade mocada por enquanto. E no final mostre o diff. E os comandos de validação. E importante também, não delete nenhum arquivo sem autorização. Antes de pedir o código, eu peço intenção. Quais arquivos você vai alterar, por quê, o que você decidiu não fazer, como eu valido depois e o que não pode deletar. Isso força a IA a trabalhar de um jeito mais parecido com um PR bem feito. Agora eu executo. Você percebeu a diferença? Não é só gerar código, é justificar a mudança. E quando a ferramenta justifica, fica muito mais fácil de ver se ela está indo na direção certa. Tá aqui, ó. Ela especificou tudo. Olha aqui, ela entendeu. Entendido. Antes de qualquer próxima alteração, vou seguir esse fluxo. No momento não há mudança funcional específica para implementar. E ele está aqui dizendo que entendeu todas as regras que eu passei para ele. Tem uma última etapa que mudou meu workflow. Antes de considerar qualquer coisa pronta, eu peço para a mesma IA revisar o que ela criou, mas com um papel diferente. Quando eu peço implementação, o papel da IA é entregar. Quando eu peço revisão, o papel é questionar. São dois momentos opostos. Separar isso melhora muito o resultado. Revise o projeto como se fosse um tech lead. Procure bugs, problemas estruturais, problemas de segurança, acoplamento desnecessário, pontos frágeis nos componentes, e melhorias simples antes de deixar pronto. Não reescreva tudo. Liste os 5 pontos mais importantes. Agora sim eu executo. Aqui ela finalizou e me trouxe tudo que eu pedi, os 5 pontos.
arquivos duplicados no template, falha futura no serviço não gera feedback para o usuário, o serviço recebe diff, mas ignora completamente o conteúdo, a acessibilidade e o X do input estão abaixo do ideal, e ele me dá um resumo. A base está funcional para o MVP, mas antes de considerar pronto, eu corrigiria primeiro a race condition e a duplicidade dos arquivos. Depois viria tratamento do erro, mock um pouco mais contextual e melhorias de acessibilidade. Não encontrei risco direto de XSS no fluxo principal, porque React escapa ao conteúdo renderizado. Aqui eu não aceito tudo. Eu olho os pontos sugeridos, separo o que é realmente relevante e aplico só o que melhora o projeto sem aumentar demais a complexibilidade. Eu não quero obedecer a IA. Eu quero usar a IA para levantar hipóteses técnicas melhores. Quem decide o que entra no projeto continua sendo dev. Depois de tudo isso, plano, implementação, erro, correção, revisão, o sistema está funcionando. Não porque a IA entregou perfeito, mas porque eu revisei, validei e decidi o que entrava. Quando o Codex errou, eu rodei o Git Restore, eu não perdi tempo. Eu fiz meu trabalho de dev, e esse é o ponto. A IA não substitui o critério técnico, ela acelera o trabalho de quem tem critério técnico. O que mudou para mim não foi programar menos, foi parar de tratar a IA como entrega final. Agora eu uso o ChatGPT para estruturar o que eu quero pedir, o Codex para executar dentro do projeto real, e eu faço uma rodada de revisão para garantir que o que entrou faz sentido. Cada IA tem o seu papel certo, e eu no meio decidindo, claro. Copia e cola resolve o problema de agora. O workflow resolve o problema de amanhã. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a IA de um jeito mais técnico, deixa o like. E se você quer acompanhar mais conteúdo prático de IA, se inscreve no canal. A ideia aqui não é vender ferramenta milagrosa, é testar o que funciona, mostrar onde falha e entender como isso entra no dia a dia de desenvolvimento. Eu sou o Michel, esse é o Dev Sem Hype e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!